E aí pessoal, beleza? E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao canal Bora Codar, eu sou o Meirelles e esse aqui é a aula 9 do meu curso aqui de Java. E hoje vamos falar aqui sobre a entrada de dados com scanner. Lembrando que a playlist com todas as aulas em ordem aqui do curso está aí na descrição, então já acompanha por lá porque lá já vai ter todas as aulas e sem contar que você pode salvar a playlist e depois pode voltar da aula que você parou, então é bem melhor para acompanhar. Bom pessoal, vamos então aprender aqui como é que faz para nós estarmos recebendo um dado, armazenando um dado aqui no Java. Isso é muito importante porque afinal, quando a gente for criar qualquer programa como por exemplo uma calculadora, um formulário, um cadastro, vai ter entrada de dados. Então, primeiro a gente vai importar a biblioteca dessa função que a gente quer. E em cima do public class, você vai colocar import java.util.scanner com S maiúsculo, assim, beleza. Importando essa biblioteca, aqui dentro do código do public static void main, você vai colocar scanner com S maiúsculo e depois o nome do objeto dessa classe scanner. Então, geralmente a gente usa a nomenclatura scanner, mas aqui poderia ser qualquer coisa, scan ou então input, mas eu recomendo utilizar scanner. Geralmente, dos códigos que eu vi, né, das aulas e tudo mais, quando eu estava estudando isso, os professores utilizavam scanner. Aí você vai colocar recebe scanner novamente, na verdade colocar new scanner, ponto e vírgula, e aqui dentro desses parênteses, você vai colocar system com S maiúsculo, ponto in, que significa o quê? Você meio que está falando que você vai receber as informações do teclado quando a gente digitar lá no terminal. Esse in é de input. Vocês lembram quando a gente digita, quando a gente printa alguma coisa é system.out, então o out é de output, input e output. Beleza. Agora, se você digitar o nome que você colocou nesse objeto da classe scanner, que no caso meu é scanner mesmo, com S minúsculo, scanner, ponto. Aqui vai ter várias opções. Nestline, cadê os outros nest? Só colocar aqui, ó. Nestline, nest boolean, nest big decimal, nest byte, nest double. Enfim, tudo isso serve para nós lermos diferentes tipos de dado. Então, por exemplo, você quer ler uma string, um texto que você digitar. Então, você vai colocar nestline. Lines pode colocar de linha, então fica um pouco mais fácil de associar. Scanner.nest int, você vai ler um número inteiro. Scanner.nest double, aí no caso você vai ler um número decimal, né, que tenha casas decimais. Você não consegue ler, armazenar um 5, um 5,5, um 5.5 em uma variável do tipo inteiro, ainda mais lendo um scanner.nestInt. E para armazenar, você vai colocar a variável recebe o tipo desse scanner. Um exemplo mais prático, eu quero ler a idade de alguém. Eu vou escrever int idade, eu declarei, né, a variável idade, recebe scanner.nestInt. Então aqui eu vou digitar o número inteiro e vai printar aqui. Inclusive eu vou até digitar, ó, idade digitada, assim. Colocar mais a variável idade, que aí vai juntar. E em cima eu vou colocar assim, ó, digite a sua idade. Agora eu vou colocar o programa para rodar. Olha só, digite a sua idade. Eu vou colocar 20. Aí, ó, idade digitada 20. Ok. Se você tentar armazenar outro tipo de informação, vai dar erro. Então, digite a sua idade. Eu vou colocar aqui o nome do canal. Bora codar. Vai dar um erro. Mais pra frente eu vou ensinar como é que faz para tratar esses erros. Você pode tanto ler assim na hora de declarar, mas não é obrigatório. Você pode muito bem declarar aqui, sei lá, a variável idade aqui. Beleza? Aí aqui você só coloca só o nome da variável. Como ela já foi declarada em cima, aqui você já coloca. Beleza? Inclusive você pode até alterar depois. Você pode colocar aqui, ó, por exemplo, idade recebe scanner.nestInt. Então vai sobrescrever a anterior. Deixa eu só colocar aqui para rodar. Digite sua idade 50. Aí depois eu posso colocar novamente 20. Aí, ó, idade digitada 20, que foi sobrescrito. Agora eu vou mostrar aqui as formas que a gente lê cada tipo de dado diferente. O inteiro, vocês já viram eu fazendo, né? É o mesmo de idade, então scanner.nestInt. Um número que tenha casas decimais, né? Que tem um ponto flutuante, um double, você colocar double, decimal, scanner.nestDouble, assim. Para ler o nome, alguma palavra, qualquer coisa, string, você vai colocar string com S maiúsculo, recebe scanner.nestLine. Para ler um tipo lógico, um boolean, false e true, você vai colocar boolean
lógico, recebe scanner.nest boolean, assim. Se caso você quiser ler, né, apenas uma palavra, inclusive eu vou colocar aqui linha, que no caso ele armazena toda a linha, o nest.line. Se caso você queira armazenar só uma palavra, tem o scanner.nest, só isso. Aqui no caso ele vai armazenar só uma palavra que você digitar. Agora, pessoal, eu vou explicar uma coisa muito importante, que é um erro bem comum que provavelmente você vai ter. Inclusive você não deve nem entender por que isso está acontecendo. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar melhor. Vamos ver, você cria um formulário onde você pede a idade primeiro. Digite a sua idade, ok? Aí você vai ler a idade da pessoa. Int, idade, recebe, scanner.nestInt. Tá certo? Tá. E embaixo você vai colocar, digite o seu nome. Na ordem, obviamente, também no formulário não é assim, né? Você não vai pedir primeiro a idade da pessoa, depois o nome. Geralmente é primeiro o nome e depois a idade. Mas eu vou colocar só para exemplificar. Nestline. Agora eu vou printar a idade e depois o nome da pessoa. Deixa eu colocar aqui para rodar. Idade, eu vou colocar, sei lá, 20 e nome. Ó, deu nem para colocar o nome. Você vê que aqui ele colocou digite o seu nome e embaixo já printou idade e nome. Mas ele nem deixou eu digitar o nome. O que aconteceu aqui? Tá vendo esse scanner.nestInt? Basicamente, quando eu digitei a idade 20, o número 20, o que ele armazenou? Ele armazenou 20, certo? Só que eu apertei a tecla Enter. Você lembra que eu digito 20 e dou Enter para confirmar, para ir para a próxima função que era digitar seu nome? Então, meio que ele armazenou os dois. Então, ele armazenou o 20 e logo depois o Enter foi para aqui, ó, para o Nestline. Então o Enter ele não ficou aqui, ele não ficou excluído. Ele foi armazenado aqui no nome. E o Enter, pessoal, é como se fosse uma linha vazia. É como se fosse um string vazia, um null. Ou seja, a variável nome, ele leu uma linha vazia. Então por isso quando eu coloco aqui para rodar, eu vou digitar 20 aqui de novo, ó, 20. Quando eu aperto Enter, na parte que digite seu nome, a variável nome aqui, ele está armazenando um Enter. Então, toda vez que vocês forem ler um tipo numérico, qualquer coisa assim de número, embaixo você tem que ler essa linha, ler esse Enter. Então, você pode colocar scanner.nestline. Fazendo isso, essa linha que sobrou, esse Enter, ele vai ser armazenado, quer dizer, ele não vai ser armazenado, ele vai ser consumido e na próxima linha já vai estar livre para mim receber um dado, que no caso é o nome. Então eu vou colocar aqui de novo, ó. Eu vou digitar a minha idade, 20. Aí eu vou apertar o Enter. O 20, ele foi armazenado aqui na parte idade, o Enter foi armazenado aqui no scanner e consumiu. Como eu coloquei para ele não armazenar em nenhum lugar, então ele não foi armazenado e agora aqui eu digito o nome. Eu vou colocar aqui, ó, bora codar. Aí tá aí, ó, idade 20. E nome, bora codar. Então toda vez que você armazenar um número e logo depois você vai armazenar uma linha, você tem que usar o scanner.nestline. Então toda vez que você for armazenar algum tipo numérico, seja int, double, float, qualquer um, e depois você vai armazenar uma string, uma linha, você tem que consumir esse enter. Então você vai ter que usar o scanner.nestline. E esse erro é muito comum e quando eu comecei a estudar Java eu tinha muito problema com isso, porque eu estava fazendo algum formulário, então recebendo tipos de dados diferentes, string, int, ou então quando eu, por exemplo, criar um sistema de escolha, aí, sei lá, tinha uma opção 1 que era alguma coisa inteira e logo depois uma string, e logo depois outro tipo numérico, e aí eu ficava perdido, cara. Eu ficava, nossa, por que tá pulando, né? Por que não tá parando aonde deveria? E era isso. E a última coisa, mas não menos importante, quando você lê alguma informação, por exemplo, aqui o scanner.nestline, quando você lê uma informação, esse objeto aqui da classe scanner, ele abre um recurso no sistema, ele abre um canal no sistema. Esse canal, no caso, era para ler os dados do teclado que você digita. Só que esse canal fica aberto até você fechar ele, ou então até o programa ser encerrado. E como é que eu faço para fechar ele? Muito simples, só colocar scanner.close. E assim evita vazamentos de recursos. Mas sendo bem sério, eu nunca necessitei, eu nunca tive algum problema que eu necessitei usar o scanner.close. Mas para usar, vamos dizer, sei lá, você criou, né, lá um formulário, digite seu nome. Aí você lê o nome, depois printou.
Aí no final você fecha o scanner. Então eu vou colocar aqui para rodar. Nome, bora codar o nome aqui do canal, né? Olá, bora codar e programa encerrado. Mas como eu falei, cara, é uma boa prática de programação. Dos programas que eu fiz, eu nunca tive nenhum problema que eu precisei usar o scanner.close. Mas é uma boa prática e como essa aula era para explicar só sobre a parte de entrada de dados, é importante eu falar isso para vocês. Então basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, comenta aí. E como eu falei, o link da playlist com todas as aulas em ordem tá aí na descrição, então acompanha por lá. E acesse o canal também, se inscreve aí que tem mais vídeos aí sobre programação, principalmente sobre Java. Então nos vemos na próxima aula. Falou!